Olá pessoal, tudo bem? Continuando a dar seguimento na nossa disciplina de Educação Física através das videoaulas, o conteúdo para esta é o biribol, que nada mais é do que uma variação do voleibol de quadro, mas praticado dentro da piscina. Bom, mas antes de entrar no conteúdo dos aspectos que compõem esta modalidade em si, faço a ressalva sobre a importância de você acompanhar esse estudo com o auxílio da apostila, não necessariamente sendo impressa, você pode estar acessando esse material em outro tipo de dispositivo, PC, notebook e até mesmo um outro celular. Não esquece também de estar com o auxílio do caderno, para que você possa estar grifando e anotando as principais partes do estudo que você considerar relevante, considerar importante. Então, sem mais delongas, bora lá. Tratando da modalidade enquanto introdução, enquanto processo histórico, tudo que tem a ver com a origem dela. Pode-se dizer que o biribol surgiu como um esporte alternativo, ou seja, todos aqueles que não são praticados habitualmente. Em meados da década de 1950, um grupo de amigos se reunia aos finais de semana na casa de outros amigos para realizarem uma simples confraternização, onde neste grupo de amigos se encontrava Dário Miguel Pedro, que, nas devidas circunstâncias, por ser integrante de um time de voleibol da cidade, resolveu criar um jogo em que seus amigos pudessem estar inseridos, mas que fosse somente de caráter recreativo para ser realizado somente nos momentos de lazer. Bom, a modalidade enquanto esporte oficialmente falando agora. Surgiu em 1968 na cidade do interior de São Paulo, chamada Birigui. Daí a origem da nomenclatura do esporte. Biri, que tem a ver com birigui, mas o bol, que é a ideia de esporte praticado com auxílio de bola. Daí vem o biribol enquanto nomenclatura oficial. A modalidade foi criada pelo professor de Educação Física Dário Miguel Pedro, lembrando que ele era atleta de voleibol profissional. Batizado de biribol, o novo esporte começou apenas como recreação, caráter de lazer. Um esporte que era inserido apenas um ciclo de amigos específicos em sua prática. Sendo praticado com 4 jogadores de cada lado da piscina, as suas regras são semelhantes à do voleibol, porém com as suas próprias características do jogo. É um esporte que é muito fácil de ser jogado e não é necessário que o praticante saiba nadar, pois os jogadores ficam em pé dentro da água com seus braços levantados. Bom, a linha da água normalmente bate na cintura dos praticantes, então o que permite que esse atleta, ou no caso esse praticante, possa jogar livremente sem ter a obrigatoriedade de saber nadar. Bom, como ele está com os braços levantados e tem toda a parte do tórax também liberta da água, ele fica bastante dinâmico para estar inserido e golpeando a bola sempre que possível. Tratando agora das considerações básicas, os aspectos que compõem o jogo enquanto regra. Os elementos que envolvem especialmente a dinâmica do esporte. No momento de efetuar o saque, os atletas das equipes devem estar em seus respectivos lados da piscina, formando cada uma delas 2 linhas de 2 atletas. Lembrando que cada equipe de biribol é composta por 4 atletas titulares, que são os que iniciam o jogo, e mais 4 atletas fora, que são os considerados reservas, que ficam posicionados sentados em um banco do lado de fora da piscina, reforçando mais uma vez. Ou seja, cada equipe é composta por no máximo 8 atletas.
Esses 4 atletas que compõem uma equipe titular são divididos em 2 linhas de 2 atletas cada. Temos os atletas que ficam mais próximos da rede e os atletas que ficam mais afastados, mais próximos do final da piscina. Os 2 atletas que se encontram ao longo da rede são considerados os de ataque, os atacantes. Os outros 2 são considerados os atletas de defesa, os defensores. Lembra, aqueles que ficam mais distantes, que estão mais próximos da borda final da piscina. Bom, para esse sistema de posicionamento fixo desses atletas, eles recebem numerações. Os atletas que ficam afastados são considerados os atletas 1 e 4, os defensores. Os atletas mais próximos da rede são considerados os atacantes, recebem a numeração 2 e 3, reforçando mais uma vez. Existe um rodízio, que a gente não vai entrar muito no mérito porque é complexo. Basicamente esses 2 atletas da frente, mais próximos da rede, recebem a numeração, e os atletas de trás, mais próximos do final da borda da piscina, outra numeração. Ao final de cada jogada, eles devem girar no sentido horário, trocando de posição. Isso é uma regra específica. Caso algum atleta, ao final da jogada e iniciar a próxima, permaneça no mesmo lugar onde ele iniciou, é considerado uma infração e sua equipe perderá o direito de saque, ou no caso, será dado a pontuação para a equipe adversária. Bom, as partidas serão decididas em 3 ou 2 sets. Bom, essa diferenciação tem a ver com a competição em si. Depende muito do regulamento de cada campeonato. Alguns torneios consideram que a equipe vencedora será a que vencer 3 sets. Outros torneios preferem aceitar que a equipe vencedora será aquela que vencerá somente 2 sets. Essa diferenciação depende muito da organização de cada evento. Tratando agora de alguns aspectos que compõem o jogo enquanto regras, enquanto ações que são permitidas e não são permitidas. A bola pode ser tocada pelo atleta com qualquer parte do corpo, inclusive os pés. E tocando na bola ou sendo por ela tocada, considerar-se-á um toque válido na bola. Bom, esse atleta, além de tocar com membros superiores, ele pode também ter o auxílio dos membros inferiores e não será considerado infração nesse caso. É permitido ao atleta fazer apoio nas bordas da piscina com um dos braços para efetuar um lance de defesa, mesmo esse sendo o último toque. O mesmo apoio mencionado não deverá significar mais impulso para melhorar um ataque, no caso uma cortada, desculpe. Exemplificando, o atleta tomou impulso na borda da piscina para realizar um toque na bola. Só será válido se esse toque for para realizar uma defesa. Se essa mesma ação de apoiar na borda para gerar impulso for uma ação de ataque, objetivando marcar um ponto, nesse caso a jogada será considerada inválida e a arbitragem dará como uma jogada infracionada, ou seja, que fere a regra do jogo. No biribol não existe invasão por cima da rede, diferente do voleibol tradicional, pois qualquer jogador do ataque pode tocar a bola por cima da rede e do lado contrário, desde que faça sem tocar na rede. Ele pode invadir por cima, mas não pode tocar na rede. Tocar na rede é considerado infração. Até mesmo antes do ataque adversário, esse toque é permitido. Só não é permitido tocar na rede durante a jogada. Um set é ganho pela equipe que obtém no mínimo 12 pontos, com vantagem de 2 pontos sobre o adversário, que vai até no máximo de 15 pontos, mesmo que haja empate em 14 pontos. Explicando essa parte específica dos sets. Bom, a equipe que fizer 12 a 10, ela é considerada a vencedora do set, pois ela chegou no mínimo, que é 12 pontos, e tem 2 pontos de vantagem sobre o seu adversário, que fez somente 10. Então, no caso, ela é considerada vencedora. No caso da equipe fazer 12 a 11, nós não temos a vantagem de 2 pontos. Então, o jogo prossegue até que uma equipe
obtém os 2 pontos de vantagem sobre a outra. Exemplificando, 13 a 11, 14 a 12, 15 a 13. Chegamos no 15, que é o limite máximo de pontos. Nesse caso, uma equipe pode vencer o set por 15 a 14. Observa que quando está 15 a 14, nós só temos 1 ponto de vantagem para a outra equipe. Mas mesmo assim é considerada vencedora, pois chegamos ao limite máximo, que é de 15 pontos. Cada equipe pode vencer por 12 pontos, contanto que tenha vantagem de 2 pontos sobre o seu adversário. Exemplo, 12 a 10, 13 a 11, 14 a 12. 15 é o número máximo. O jogo pode terminar perfeitamente entre 15 e 14, pois não há obrigatoriedade de ter 2 pontos sobre vantagem. A exceção dessa regra fica para o set decisivo, que normalmente é considerado desempate. Digamos que as equipes estão empatadas em 2 sets a 2 e existe esse set decisivo para empatar. Lá, continua sendo observado o mínimo de 12 pontos, com vantagem de 2 pontos sobre o adversário. Continua o limite de 12, tendo que ter a vantagem de 2 pontos sobre o adversário. Exemplo mais uma vez, 12 a 10, 13 a 11, 14 a 12. Mas nesse set não há o limite máximo de 15 pontos. Então esse jogo pode se prolongar por bastante pontuação até que cada uma obtenha 2 pontos de vantagem sobre a outra. Exemplo, podemos ter perfeitamente um 20 a 18, um 22 a 20, um 24 a 22 e assim segue. Não existe limite de ponto no set decisivo, que é considerado o de desempate. Entrando no mérito agora das principais regras que compõem o jogo de biribol. Existem vários artigos que compõem esse livro de regra completo, mas eu vou tratar especificamente dos principais para a gente tentar entender um pouco desses aspectos que compõem o jogo. Artigo 1. Trata da piscina. Ela compreende um retângulo de 4 por 8, isso tratando de largura e profundidade que remete a uma borda final ou outra, e 1,30 m de profundidade, ou seja, essas piscinas são bem rasas, 1,30 m de profundidade. Lembra, para aquela linha da água esteja na linha da cintura do atleta, ele possa ter toda a liberdade de ação com membros superiores para estar efetuando golpes e toques na bola. O artigo 2º. A rede terá 1 metro de largura e 4,50 metros de comprimento, feita em nylon. Essa rede da piscina até o alto compreende apenas a 1 metro, então é bem acessível de bloqueio e de cortadas que permitem efetuar um ponto. A altura da rede será de 2,62 m para a equipe masculina e 2,40 m para as equipes femininas. Essa altura que compreende a rede, a gente está falando do fundo da piscina até o topo da rede. Então, não tem a ver com medir da linha da água para cima, não. A gente tem a dimensão a partir do fundo da piscina, os 2,62 m para as equipes masculinas e 2,40 m para as equipes femininas. Observa que na modalidade masculina ela é um pouco mais alta, no caso 22 centímetros. O artigo 5º trata da bola. A bola será esférica, de nylon ou similar, com câmara colada, à prova de água e deve ser branca, azul, amarela ou outras cores vivas. Circunferência de 60 centímetros e peso de 270 gramas. A bola oficial de biribol é fabricada pela Cambuci S.A., que nós conhecemos normalmente como pênalti. Única empresa brasileira autorizada a produzir bolas com a marca biribol, ou seja, não existem bolas de biribol de outras empresas. É uma regra que está no jogo, ela deve ser produzida especificamente pela fábrica da pênalti. O artigo 6º. Durante as interrupções do jogo, somente o capitão da equipe poderá se dirigir aos árbitros. Os demais atletas poderão fazê-lo unicamente por intermédio do seu capitão. Ou seja, um atleta que não é capitão se dirigir a palavra ao árbitro é considerado infração, pois somente o capitão tem essa liberdade, esse direito. O artigo 9º. O uniforme do atleta consiste de uma sunga ou um calção, que é
calção de banho, desculpe, no caso um short. O gorro na cabeça com seu respectivo número, lembra que eles recebem numerações, ou algo equivalente que permita a identificação do atleta. Esse número também pode ser pintado nos braços desse atleta. Ele pode ter um número no gorro ou pintado nos seus braços para melhor identificação de que cada atleta deverá ocupar sua posição e assim seguindo o rodízio da rotação no sentido horário em que eles devem se movimentar a cada lance completado. Artigo 12 tem a ver com o erro de posição, que é justamente o rodízio. Quando uma equipe estiver com qualquer atleta fora de sua posição, o jogo deve ser interrompido, o erro corrigido e anulado os pontos da equipe infratora decorrentes desse erro. Digamos que uma equipe efetuou o ponto, mas ao final do lance observou-se que a posição dos jogadores não estava de acordo com a regra, com o rodízio. Esse ponto é anulado e o jogo é interrompido e torna-se o jogo novamente. A equipe infratora perderá o saque, se tiver no momento da interrupção. Caso contrário, será marcado um ponto para a equipe adversária. Todos os pontos obtidos pela equipe adversária serão mantidos. A equipe que infringir essa regra, ou ela perde o direito do saque, ou o adversário ganha um ponto por ela estar infringindo a regra. Tratando ainda do artigo 26. Artigo 26º. Entre o set e outro, haverá um intervalo máximo de 2 minutos, não sendo permitida a saída dos atletas de dentro da piscina. Esse intervalo será maior somente quando for o set decisivo, que é aquele que tem a regra específica do não limite dos pontos. Nesse caso, os atletas têm um descanso um pouquinho maior, que equivale a 5 minutos. Entre o set e outro normal, somente 2 minutos de descanso. No set decisivo, eles têm 5 minutos para essa pausa, mas em nenhum momento é permitido que esse atleta saia da piscina. Finalizado o conteúdo, vamos à questão da orientação do questionário. São somente 3 questões, está tudo inserido no que acabamos de ver. A primeira questão, comente sobre a origem do biribol. Você vai mencionar todos os aspectos que envolvem o biribol enquanto processo histórico e criação. Segunda questão, o que diz o artigo 5º das regras? Você vai mencionar o que está dito especificamente nesse 5º artigo. Terceira questão, explique sobre o artigo 9. Você vai mencionar novamente tudo que está inserido naquele artigo, explicando do que especificamente trata esse artigo mencionado na terceira questão. Temos 2 questões sobre o artigo. Artigo 2, a questão 2 que envolve o artigo 5º e a questão 3 que envolve o artigo 9º. Você vai estar explicando e mencionando o que trata cada artigo. Tratando agora das orientações para atividade prática. São 3 momentos novamente. O alongamento, no qual eu volto a reforçar que vocês mantenham cada postura por 10 segundos, de 8 a 10 segundos. É o suficiente. O segundo momento é o aquecimento, onde eu peço que vocês realizem cada movimentação por no mínimo 15 segundos. E finalizando com os exercícios específicos, no qual eu peço que vocês executem cada atividade em 2 séries durante 1 minuto cada, dando intervalo de 30 segundos entre um exercício e outro. Realizou a primeira série, descansa 30 segundos, vai para a segunda série, descansa 30 segundos para ir para um novo exercício. Bom, quanto à atividade prática, reserve um espaço na sua casa que você possa estar fazendo essa atividade. Não esquece de estar hidratado, de bem alimentado, para que você possa desenvolver da maneira melhor possível essa parte prática, que tem a ver mais com o exercício físico, com o treino. Então, feito estas recomendações, bora lá!